No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a influência dos Beatles na música brasileira lá na década de 60. Coincidências do rock. Fala pessoal, como vocês estão? Estou de volta, mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui pro canal. Como eu disse na chamada, hoje vamos falar dos Beatles de novo, sim, olha eles aqui de novo. Mas fazer um vídeo um pouquinho diferente, porque no vídeo passado eu falei sobre o Sgt. Pepper's, né? O disco mágico dos Beatles. Falei ali das suas influências, mas hoje a gente vai falar não só de um disco específico, mas do que representou os Beatles para a música brasileira lá na década de 60, no início da década de 60. Mas primeiro a gente precisa entender como se apresentava o cenário musical na década de 60 aqui no Brasil. Se você tem boa memória, assim como eu, você também vai se recordar que no início da década de 60 o estilo que predominava era a bossa nova, né? De uma certa maneira protagonizada por João Gilberto, seu maior expoente, e acompanhado por Tom Jobim. Claro que a gente não pode deixar de mencionar Nelson Gonçalves e Orlando Silva, que apesar de não terem nada a ver com o movimento bossa nova, mas eram dois cantores que estavam na crista da onda. À medida que a década de 60 seguia, começaram a surgir alguns grupos, né, que de uma certa maneira passaram a ser conhecidos porque faziam versões dos Beatles, né, cantavam músicas dos Beatles em português. E o maior expoente dessa leva foi Renato Barros, que já era um compositor requisitado naquela época, tendo músicas gravadas por Roberto Carlos, né, que já era um dos cantores, um dos maiores cantores da época. E aí Renato Barros montou um conjunto, né, Renato e seus Blue Caps, que foi o responsável direto por introduzir os Beatles para os fãs brasileiros. Mesmo que essas músicas fossem em português, mas de uma certa maneira isso fez com que os Beatles passassem a ser conhecidos aqui no Brasil. Então, à medida que esses conjuntos, né, iam aparecendo, foi criado um movimento, né, que a gente conhece hoje como um movimento de Jovem Guarda. Mas isso fez com que houvesse uma divisão na música brasileira, porque enquanto a bossa nova fazia músicas de protesto contra a ditadura militar, esses conjuntos faziam músicas açucaradas, músicas românticas, músicas de paixão adolescente. E não só isso, porque Renato e seus Blue Caps foram responsáveis também por introduzir a guitarra elétrica. Aí sim abalou as estruturas da música brasileira, porque a turma da bossa nova torceu o nariz, disse que de jeito nenhum não usaria a guitarra elétrica nas suas músicas, porque isso não tinha nada a ver com a essência, né, da música brasileira. Mas aí, com o passar do tempo, alguns artistas, né, que tinham essa resistência referente ao uso da guitarra começaram a resistir um pouco menos, porque Roberto Carlos, né, o principal artista da época, começou a usar, né, nas suas músicas, nos seus discos, a guitarra elétrica. E aqueles artistas que de uma certa maneira se espelhavam nele, queriam fazer o sucesso que ele fazia, também aderiram ao uso da guitarra. Como eu disse que o Roberto Carlos já era o maior expoente da música popular brasileira, já havia estrelado, né, alguns filmes, e principalmente que na metade da década de 60, na segunda metade da década de 60, se juntou com Erasmo Carlos e Wanderleia, e os três passaram a apresentar o programa Jovens Tarde de domingo, lá na TV Record. Então, com o fato do Roberto ter dado início, né, ao uso de guitarra nos seus discos, e em 66 o Roberto lança esse disco aqui, ó, auto-titulado
talvez o disco mais rock and roll do Roberto e certamente um dos melhores discos da sua fase lá nos anos 60. Alguns especialistas disseram que essa capa foi inspirada nessa outra capa aqui, ó. Claro que as semelhanças não param por aí, porque em relação ao conceito, em relação às músicas, a gente pode dizer que o Roberto estava muito próximo, né, do que os Beatles representavam lá na Inglaterra, principalmente na música mundial naquela época. Como eu mencionei, que esse disco do Roberto talvez tenha sido um dos seus melhores trabalhos lá na década de 60. Eu Te Darei o Céu, nossa canção, Querem Acabar Comigo, Negro Gato, Esqueça, Namoradinha de Amigo Meu, são os destaques aqui do disco, que inclusive são músicas que foram regravadas por outros artistas ao longo dos anos. Então, como eu disse, que o Roberto aqui estava se aproximando, né, claro que guardado as devidas proporções ao que representava os Beatles para o mundo, não é exagero. E aí em 67, Raul Seixas, juntamente com o seu conjunto, os Panteras, lança esse disco aqui, ó, Raulzito e os Panteras. Primeiro e único disco da banda, porque o disco não teve muita relevância, então a gravadora decidiu rescindir o contrato. A capa, não preciso nem dizer, você já percebeu, também a referência ao disco dos Beatles. Mas as semelhanças não param por aí, porque aqui também tem uma presença marcante, né, da guitarra elétrica. E o Raulzito e as Panteras fizeram a versão da música Lucy in the Sky with Diamonds, que os Beatles lançaram lá no Sgt. Pepper's em 67. Que aqui na versão do conjunto virou Você Ainda Pode Sonhar, que lá no final da década de 90 também foi gravada pelo Ira. Então, Raulzito e seus Panteras fazendo referência, né, à grande influência que os Beatles tiveram na música brasileira lá na década de 60. Pessoal, por hoje é só isso. Vou ficando por aqui. Esse foi um vídeo um pouquinho diferente para a gente tentar mencionar qual foi a importância, né, que os Beatles tiveram em relação à música brasileira lá no início da década de 60. Eu espero que eu tenha agregado aqui os vídeos de vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, rapidinho, não custa nada. Comente, curta, deixe seu like aí. Ative os sininhos para não perder as novidades. A gente se encontra no próximo vídeo.